Estarão estas câmaras simplesmente a proteger os cidadãos em Belgrado? Ou podem também ser usadas para os localizar? A questão já chegou às instituições da União Europeia. Rumamos à capital da Sérvia para analisar a situação. Numa rua movimentada encontramos um perito em cibersegurança numa missão. Este engenheiro de análise forense digital está a catalogar câmaras de acordo com o que diz ser o potencial de reconhecimento facial. Estas câmaras têm a capacidade de reconhecer rostos, objetos ou matrículas. Podem basicamente reconhecer qualquer transação humana que esteja a acontecer à nossa volta. Toda esta informação pode depois ser armazenada numa base de dados gerida pelo Ministério do Interior e pela Polícia, para ser analisada e cruzada com outras fontes de dados e outras informações que possam ter. Os ativistas dos direitos digitais dizem ter localizado pelo menos 1.200 câmaras inteligentes, todas fornecidas pelo gigante chinês de alta tecnologia Huawei. As autoridades negam veemente que qualquer software de reconhecimento facial esteja a ser usado. As câmaras, afirmam, estão apenas a controlar o tráfego e a combater o crime de uma forma comum. Mas os ativistas não estão convencidos e desenharam um esquema do que dizem ser a plataforma de vigilância. Belgrado é uma cidade bastante segura. Como especialistas, não nos parece que haja fundamentos razoáveis para a implementação de um sistema tão intrusivo numa cidade como esta. Quais são as suas fontes que o levam a pensar que o sistema está em funcionamento? O Ministério do Interior, a Polícia, fez duas avaliações do impacto da proteção de dados, que deram origem a documentos que descrevem a proteção de dados na Sérvia. Apresentaram esses documentos ao Comissário para a Proteção de Dados, que é a autoridade responsável pela proteção de dados na Sérvia. O Comissário rejeitou ambas as avaliações de impacto por não serem suficientemente abrangentes, mas mesmo assim havia lá muita informação que podemos usar. Os ativistas dizem que o facto de o governo ter consultado o Comissário para a Proteção de Dados Pessoais prova a intenção de usar a videovigilância biométrica. Há 5 anos, o Ministério do Interior e a Huawei assinaram um contrato com o objetivo de aumentar a segurança nas ruas. Os críticos desconhecem o custo total da compra, mas estimam que atinja dezenas de milhões de euros. As suspeitas aumentaram quando, a partir de 2019 e durante o recente confinamento, as novas câmaras alegadamente proliferaram. Contactámos várias vezes a Presidência da República, o Gabinete do Primeiro-Ministro, o Ministério do Interior e a Polícia. Nenhum aceitou encontrar-se connosco. Só o Comissário para a Proteção de Dados Pessoais respondeu às nossas perguntas. Diz que o Governo lhe garantiu que não está a ser usado nenhum software de reconhecimento facial, tendo em conta que as leis atuais não permitem o processamento de dados biométricos. Questionado sobre por que razão foram então instaladas câmaras inteligentes, reconhece que o processo carece de transparência. Pouco se sabe e isso cria desconfiança do lado dos cidadãos, que é precisamente o que não devia existir. Penso que não há razão para que o Governo ou o Ministério do Interior protejam a informação sobre os seus planos, sobre em que ponto esses planos estão neste momento e como é que são executados através dos projetos de segurança pública, cidade segura e sociedade segura. Como Comissário para a Proteção de Dados Pessoais, quais são as principais questões e queixas que recebe dos cidadãos em Belgrado? Fala-se cada vez mais da possibilidade de reconhecimento facial e do tratamento de dados pessoais. Os cidadãos precisam de mais informação, por isso vêm até nós em busca de respostas. Estão preocupados com o número de câmaras que estão a ser instaladas. Querem saber o número total de espaços públicos onde as câmaras foram instaladas. E querem saber se os seus dados pessoais estão a ser processados neste momento ou não. Estarão as câmaras inteligentes a ser devidamente usadas? Sendo a Sérvia um candidato à adesão à União Europeia, a questão está também a preocupar Bruxelas. A porta-voz da Comissão Europeia para o Alargamento diz que as atuais regras comunitárias de proteção de dados proíbem o tratamento de dados biométricos com o único objetivo de identificação pessoal, exceto em condições muito específicas. Como país candidato, a Sérvia comprometeu-se a alinhar a sua legislação com as atuais e futuras leis da União Europeia, incluindo em matéria de proteção de dados pessoais. A Sérvia adotou para este fim, em 2018, uma nova lei de proteção de dados pessoais.
Acompanhamos este tópico, inclusive no nosso diálogo sobre políticas com as autoridades sérvias. Informaram-nos de que a Sérvia suspendeu o tratamento de dados pessoais biométricos até que a legislação relevante seja alterada e alinhada com a lei sobre proteção de dados pessoais. Devem os cidadãos de Belgrado preocupar-se com estas câmaras inteligentes? Para aumentar a sensibilização, estes peritos em cibersegurança equiparam uma máquina de café antiga com câmaras, sensores, microfones e um software simples capaz de armazenar facilmente todo o tipo de dados. A tecnologia, dizem, tornou a vigilância em tempo real ubíqua, acessível e arriscada. Se houver câmaras na cidade, eu estiver em movimento e alguém a criar marcadores disser: "Ei, sistema, avisa-me quando o Vladimir estiver aqui ou ali, assim que o vires." Ele vai literalmente seguir-me em tempo real, por onde eu andar, e isso é possível com reconhecimento facial. E é perigoso. Posso dizer: "Não sou um criminoso, não me importo." Ou, como as pessoas costumam dizer: "Não tenho nada a esconder, onde vou, o que faço." Mas não é o caso dos seres humanos. Precisamos de algum tipo de privacidade, mesmo que não tenhamos feito nada de errado, certo? Além da privacidade, a vigilância inteligente pode esconder outros perigos para os direitos humanos. Nevena Rudzic é advogada especialista em proteção de dados pessoais. Trabalha com Jorge Soros, apoiada pela Open Society Foundation Sérbia, com o objetivo de difundir as liberdades civis. O país, afirma, aguarda há muito por um debate público. Estamos a falar de liberdade de movimento, ou de liberdade de expressão, ou de liberdade de reunião. Falamos também de liberdade de praticar a própria religião. Portanto, estamos a falar de muitas liberdades e direitos dentro da nossa Constituição e da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E precisamos de equilibrar as medidas propostas, como, por exemplo, o reconhecimento facial em toda a cidade, com o objetivo de combater o crime, assim, sem qualquer especificação nem limitação, que vão contra esses direitos e liberdades. A instalação de câmaras inteligentes, um quadro legal inexistente para a sua utilização, ativistas com dúvidas, um governo que nega acusações mas se recusa a responder a outras perguntas, inquietações que os intervenientes prometem continuar a seguir de perto.